Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um quadro Café com Fibra. O quadro Café com Fibra é um quadro que eu faço para as minhas alunas, onde eu dou uma mentoria para elas chegarem mais rápido no resultado, que é o alívio das dores e a felicidade com a fibromialgia. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro. Eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes, aliviando suas dores. E eu estou aqui com a Fibromulher Edna. Seja muito bem-vinda, Edna, ao Café com Fibra. Obrigada. Edna, antes da gente começar, eu gostaria de pedir autorização do seu uso da sua imagem para as minhas redes sociais. Ok. Uhum. Então vamos lá conhecer mais a fundo a sua história, Edna. Me fala um pouquinho de você, há quanto tempo que você tem fibromialgia, como que foi o diagnóstico? Vamos começar por aí. Jordana, eu comecei, eu tinha mais ou menos 12 anos quando eu tive, antes chamado o famoso reumatismo, né? Aí eu passei por muito problema de saúde, eu perdi ano na escola, porque eu sentia muitas dores, e depois disso desencadeou. Essas dores vêm sempre com frequência, assim, nunca tinha um diagnóstico a não ser esse do reumatismo. E assim, essas dores minhas são frequentes há muitos anos, desde os 12 anos. E assim, hoje, mais ou menos em 2014, que eu fui diagnosticada com fibromialgia. Assim, que eu já passava por vários médicos, até eu passar por reumatologista, onde que ele detectou que eu tinha fibromialgia. Além das outras inflamações, né? Que veio uma artrite, aí veio uma psoríase, que desse reumatismo eu tive uma psoríase, e assim, tratava como alergia, mas não era, aí vinha desencadeando. Toda vez que vinha as dores, ou vinha alguma angústia, ou vinha alguma perda, alguma coisa, aí desencadeava ela mais ainda. Aí as dores vinham constante também. Então, assim, de dor que eu venho falando, eu sinto desde os 12 anos. Uhum. Hoje você tem a psoríase? Tenho. Uhum. Tem a psoríase. Meu diagnóstico hoje é a psoríase, e vem uma artrite psoriásica, que é decorrente dessa psoríase. Tem o problema da coluna, que é de uma coisa veio puxando a outra. Aí eu vim com o problema da coluna, e com isso veio pressão alta, tireoide, veio também a diabetes, que agora recentemente eu tive, né, de um tempo para cá. E tá aí, rodando. Cada dia aparece uma coisinha. Eu vou anotando, tá, Edna, para a gente olhar cada detalhe do seu movimento. Desde os 12 anos, você sente dores. Uhum. Que ano que foi? Que ano que era que você tinha 12 anos? Foi 90 e... Eu não estou me lembrando, eu estava com 12 anos. Eu sou de 74. 74, então você tinha 1986, É mais ou menos por essa data. tá? Depois dos 12 anos, quando que veio a psoríase? A psoríase foi depois dessa primeira crise que eu tive do reumatismo. Aí, em seguida, veio, desencadeou nos pés. Aí eu comecei, tipo, eu sempre tratava como alergia, até eu fazer a biópsia em 2014, que é onde foi detectada a psoríase. Só nos pés você sente? E nas mãos eu tenho também. Nas mãos foi depois da perda do meu pai. Aí começou a sair no cantinho da mão, aí estourou nas duas mãos. Mas hoje tá mais. Hoje, minhas mãos, depois que eu tomo um remédio, eu tomo um biológico todo mês, de 30 em 30 dias, para ajudar na psoríase, é mesmo para a psoríase. Então, ele, para minha pele, principalmente da mão, foi ótimo. A do pé ainda é bem. Não tem, assim, não melhora, mas é assim, totalmente, mas teve uma amenizada. E assim, esse remédio também serve para
para as dores, ajuda no controle das dores, para a doença estabilizar onde que ela está. Tá. Nos pés são os dois pés? Os dois pés. Uhum. A fibromialgia veio o diagnóstico em que ano, Edna? 2014. 2014. Depois que veio a psoríase, né? Uhum. Tá. E aí, depois da fibromialgia, você teve a psoríase, veio a hipertensão e diabetes. Isso. Uhum. Mais alguma? Não, tem a tireoide. Eu tenho Acho também é hipo e hiper? hipo. Nessa ordem, hipertensão, diabetes e hipotireoidismo. Não, primeiro veio a psoríase, veio a tireoide, depois a pressão e, por último, a diabetes. Tudo autoimune, hein? Uhum. Como que você tem vivido? Com esse Como tanto de coisa. Ô, Giovana, assim, meu coisa, eu sou uma pessoa muito angustiada, sabe? Ansiosa, assim, preocupada. A ansiedade minha é o extremo, sabe? Eu Uhum, sofro com isso e acho que eu faço muita gente sofrer, quem está ao meu redor, por eu não controlar isso. uhum. Qual que é o motivo que você não controla, Edna? Não sei, qualquer coisa me volta a estaca zero, sabe? Assim, às vezes eu estou bem, eu escuto, eu quero pôr aquilo em prática, mas tem uma coisa que me impede. Eu não sei te falar, na verdade, eu não descobri ainda. Eu acho que eu preciso me descobrir. Tem alguma coisa que tem essa barreira que não me deixa ir para frente e nem regredir. Eu permaneço nisso aí há muitos anos. É assim, os meus dias a dia é sempre angustiada, ansiosa, sabe? Eu não tenho um dia que eu falo assim, nossa, hoje eu estou relaxada. Eu acho até estranho quando eu sinto alguma coisa assim que está menos do que eu passo todos os dias. Uhum. Vamos aprofundar mais, Edna? Eu vou aqui aprofundando conforme você for me permitindo, tá? Ok. Eu vou pedir para você entrar em contato com esse alguma coisa. Você me fala assim, tem alguma coisa que me impede de ir para frente. Eu não vou nem para frente nem para trás. É como se eu estivesse bloqueada, é isso? Isso. Uhum. Então, entre em contato com esse bloqueio. Sente onde no seu corpo você sente esse bloqueio. Aqui, ó. Eu carrego tudo no ombro. Você sente o bloqueio nos dois ombros ou só em um? Não, nos dois. Tá. Com Então, o peso, eu carrego tudo aqui em cima. tá. Leva a sua atenção então para os seus dois ombros, entrando em contato com esse bloqueio, tá? Se você quiser posicionar o seu celular para ficar mais confortável, você não precisar de segurar, ótimo. Eu só preciso te ver. Deixa eu pôr aqui, peraí. Vou tirar o carregador. Tá. Ah, Isso. Agora volta a sua atenção aqui para o ombro e entre em contato com esse bloqueio. Vê qual que é a primeira imagem ou pessoa que te vem à mente, Edna. eu acho que é eu mesmo, sabe? Assim, é uma coisa que eu não consigo identificar, sabe? Eu vejo tudo é em cima de mim, parecendo que é eu mesma a culpada, sabe? Não sei. Uhum. Vamos fazer uma retrospectiva então da sua história de vida? Uhum. Ver qual que é a primeira cena que você passou por um sentimento de que você era culpada por um conflito que está acontecendo. Que você se sentiu assim, culpada. Como se tivesse tudo à sua direção. Eu acho que eu fui
assim, eu tenho dificuldade em falar isso, sabe? Eu acho que eu fui magoada muito por uma pessoa que eu tinha todas as expectativas em cima dela. Assim, assim, era tudo. E assim, eu senti, foi um baque muito grande na época, sabe? Assim, então, eu nem gosto muito de falar, Uhum. sabe? Eu sei que eu tenho bloqueios, não é pouco não, sabe? Assim, teve uma vez também que entre eu e minha mãe também, a gente teve, assim, é coisa de adolescente, saía, assim, saía assim, eu fui fazer até uma coisa que ela me pediu, sabe? De levar uma amiga dela na casa, e lá a gente tinha outros meninos, outros adolescentes, e a gente acabou ficando lá conversando. Então, assim, eu acho que esse dia também teve uma briga dela com meu pai, e assim, a gente. E acabou no fim, eu fui castigada, sabe, por uma coisa que foi eles, entendeu? Então, isso e tudo, assim. Apesar de eu não lembrar disso mais, assim, isso para mim era mais forte, Quantos sabe? anos você tinha aí? Eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, mais ou menos. Era adolescente mesmo. E assim, isso até hoje me faz lembrar, assim, hoje, antes eu era mais magoada, eu lembrava disso com frequência, às vezes eu sentia até raiva, sabe? Mas hoje eu não lembro mais disso com mágoa. Graças a Deus, isso aí eu não lembro. Não, não sei, com mágoa ou sem mágoa, não sei se isso se eu esqueci, se isso já não me faz parte mais, não sei. Sabe? Assim, é uma coisa que me fez lembrar. Outra coisa, Giovana, quando eu comecei a ter, em 93, eu tive uma crise de depressão. Assim, eu estava até me formando, e foi assim, era serviço, às vezes as coisas de casa, era estágio, era escola à noite. Então, assim, tudo que eu fazia, eu achava que eu não tinha condições de fazer. E no fim, minhas notas eram excelentes, graças a Deus, até hoje. E, assim, era excelente, mas eu não me confiava em mim. Às vezes meu trabalho estava correto, às vezes eu tirei até total, sabe? Mas eu não confiava em mim. E quando em 93, eu fui para. Foi a primeira vez que eu fui numa psicóloga. Eu estava ao extremo, sabe? Eu chorava dia e noite, eu tive que tomar remédio, Uhum. sabe? Então, assim, para mim foi. Quando eu fui na psicóloga e na psiquiatra, foi a primeira vez, eu, com a psiquiatra, eu consegui conversar. Assim, foi, conversar não, chorar. Aí Uhum. ela passou um remédio e a consulta finalizou. Eu voltei no próximo mês. Já com a psicóloga, eu não consegui. Ela falou assim: ó, um dia você vai precisar. Agora, esse precisar sempre me traz essa interrogação, sabe? E, assim, hoje eu vejo que o que eu era antes, eu continuo sendo agora que eu sou mãe, sou dona de casa, sabe? Eu continuo sendo muito ansiosa. Eu acho que eu cobro muito do meu esposo, sabe? Às vezes a gente até discute, é uma pessoa maravilhosa comigo, mas assim, às vezes a gente até discute por eu não ser compreendida pelo que eu estou querendo. Edna, que emoção que te surge quando você fala dessa fase da sua vida de depressão? Angústia, sabe? Angústia, preocupação, sabe? Assim, eu sinto isso mesmo, angústia. Vamos voltar, tá mais atrás, tá? Não foi à toa que você desencadeou uma depressão com mais ou menos 20 e poucos anos, né, de idade. Eu lembro lá no dia, sabe, quando ela começou me falar, que entrou eu e minha mãe na sala, a psicóloga, né? Quando ela começou, eu tinha dificuldade, assim, quando ela colocou eu e ela frente, a gente tinha dificuldade de interagir. Às vezes, quando mandava a gente concentrar entre nós duas, eu não conseguia, sabe? Assim, eu não sei também qual o motivo, porque, assim, aparentemente, a não ser isso, igual que eu te falei, não teve nada assim. Ou foi ela que viveu, não sei. Sempre eu tenho essa interrogação, sabe? Do precisar, você fala. Hã?
Essa interrogação do que específico? Essa interrogação de eu conseguir descobrir como melhorar isso aí em mim, sabe? Eu te falei, quando tem essa parede aqui na frente, eu não sei, Uhum. não A sei. gente vai descobrir, tá? Não Aí, racionaliza, não. segurança, essa preocupação, sabe? Qualquer coisa, às vezes eu estou bem, qualquer um motivozinho já me deixa, Uhum. volta a estaca zero. Edna, eu vou pedir para você voltar lá nos 12 anos. O que que aconteceu na faixa aí de 11, 12 anos, 10 até 12 anos mais ou menos, em que você foi julgada Em que eu fui julgada. ou injustiçada? Eu me senti assim. Eu sempre fui uma pessoa que assim, eu nunca. Eu sempre fui uma pessoa, para as coisas de casa, aprender mais rápido do que as outras, sabe? Nós somos 5 irmãos, e assim, sempre eu achei que assim, eu conseguia adaptar as coisas de casa melhor do que eles. Eu resolvia mais as coisas de casa e eles mais as coisas fora. Você Então, era de assim, qual dos cinco? hã? Você era qual dos irmãos? A mais velha. E assim, sempre, toda vez que às vezes, se fosse para ficar, seria eu que dava conta, sabe? Uhum. Então, assim, isso aí eu sempre fui. Não sei se tem alguma coisa a ver, sabe? Hoje eu não vejo isso como coisa, mas não sei também se não Você tem, né? era cobrada para dar conta? Para cuidar? Como que era? Não, é assim, sempre, era mais exigia, sabe? Assim, de fazer mais com perfeição. Não Quem que é dizia? minha mãe. E assim, mas isso, Jordana, não veio só dela, não. O antepassado dela também, que era minha avó, sempre foi assim, sabe? Edna, sem julgamentos, tá? Sem racionalizar. Eu tô vendo que tem momentos que você tenta me explicar, mas eu gostaria que você entrasse nesse movimento seu. A gente tá só resgatando a sua história, mas sem precisar justificar ou racionalizar, tá? Porque se a sua cabeça ela age, a gente não atinge a ferida e não cicatriza ela. Você me ouviu? Travou aqui. Agora eu ouvi. Uhum. Então volta lá nesse momento. Sua mãe, você estava falando que a sua mãe cobrava em você a perfeição. Isso era um Uhum. movimento mesmo da família, né? Como que eram essas cobranças dela em cima de você? Que a gente tinha que fazer direito. Às vezes a gente voltava, tinha que fazer de novo. Às vezes, quando não voltava, ela ia lá e fazia, sabe? Mostrando a gente. Assim, eu sei que era o jeito dela. E hoje, Dana, eu cobro isso até dos meus, sabe? Hoje aqui em casa, sabe? Então, isso aí vem passando. Eu ainda não venci isso. Uhum. Como que era a relação sua com a sua mãe lá atrás, Edna? Era tranquila, não era coisa assim de nada. Pois não, ela, assim, eu também vejo essa dificuldade hoje, eu vejo essa dificuldade dela assim, em estar próximo, em ser mais próxima, em abraçar, em como é que fala que eu posso dizer? É, em ser mais próximo da gente. Essas coisas assim, bem básicas mesmo, sabe? Não que nunca deixou de ensinar nem nada, mas hoje eu vejo ela mais, eu vejo ela assim, que ela também tem essa dificuldade. Desde criança que você sente? Uhum. Você que chegou a conhecer a sua avó materna? Conheci. Inclusive, perdi agora recentemente. Como que era a relação da sua avó materna com a sua mãe? Eu acho que tinha essa dificuldade, sabe, Giovana? Hoje eu venho entender, assim, pelo que eu venho passando, apesar assim, ao mesmo tempo que a gente sente que ela tem vontade de dar aquele carinho,
assim, não é espontâneo, sabe? Uhum. Sim. E aí a forma que ela encontrou de dar amor era sustentando a casa, dando ali o acolhimento de casa mesmo, né? De afazeres da casa. Uhum. Educação. Uhum. É sempre uma pessoa que foi muito de casa mesmo, sabe? Assim, do lar mesmo. E assim, o que pôde ensinar a gente foi mesmo batalhando com as coisas do lar. Ela sempre foi do lar mesmo. E com o seu pai, como que era seu relacionamento com seu pai, Edna? Eu achava ele mais assim, apesar dele ser ansioso, tipo nós, sabe? Até todo mundo fala assim, você saiu puxando foi ele, não foi eu, né? Ela mesmo fala, né? Você saiu puxando foi ele, não foi eu, não. Assim, ele é esse tipo, tá? Era esse tipo, era ansioso, era às vezes preocupado, sabe? Mas cobrava muito assim da gente de ser participativo tanto das coisas da igreja, tanto em casa A para sua ajudar. relação com ele, como que era? Era boa. Uhum, era boa. Boa como? Era de assim, pai e filho, mas assim, não aquele coisa mais assim tinha uma coisa que faltava. Não era tão próximo, sabe? Eu sinto essa falta dessa proximidade, tanto com um como com o outro. Sim. Mas assim, eram pais que lutavam por tudo que a gente que podia dar para a gente, sabe? Uhum. Ensinou muita coisa, a gente a ter responsabilidade, a ter caráter com as coisas, a ter honestidade, sabe? Mas assim, essa proximidade, assim, sabe aquele carinho que eu acho que faltava. E assim, quando eu falo com você que eu fui decepcionada, foi por uma pessoa, assim, ele mesmo era uma pessoa que eu confiava muito. E aconteceu um fato que eu não tenho liberdade de falar. Não foi comigo, sabe? Foi dentro da minha casa, mas assim, foi quando eu estava em esse tratamento, e assim, eu tive vontade de. Foi a última sessão que eu fui, e eu cheguei e teve esse barco em casa. Então, assim, isso aí eu senti culpada e sinto até hoje, sabe? E, assim, essa insegurança, principalmente depois disso, sabe? E, assim, até hoje. Você já tinha quantos anos aí nesse baque que te deu? Eu já tinha mais ou menos 18 anos, sabe? E, assim, aí depois disso, aí veio, eu comecei a namorar, eu só tive um namorado que é meu esposo hoje. Então, assim, a gente sempre conversou, ele era uma pessoa muito próxima, muito amiga, sabe? Mas hoje, Giovana, eu estou sentindo que essa tranquilidade não está sendo mais igual era entre nós dois, sabe? Assim, eu não sei se é eu que estou deixando isso apagar, ou eu não estou compreendendo, às vezes eu não compreendo o que ele fala, sabe? Uhum. E os meus filhos também, eu tenho 3 filhos, um com 21, um com 19 e a menina com 13. Então, assim, vejo que eu tenho essa dificuldade também com eles, sabe? A gente tem tem uma família tranquila, mas é uma tranquilidade que falta, é uma família boa, mas falta tranquilidade. Sabe o que que eu sinto, Edna? É como se você estivesse vivendo pisando em cima de um chão de lavas de vulcão, Uhum, sabe? E você ali descalço, tentando pisar, só que não dá para pisar porque estava muito quente e tá a qualquer ponto de explodir. uhum, Eu vou sentindo isso de você, como se você tivesse aqui supitando de um monte de questões e com você, com a sua própria demanda, você não consegue entrar em contato com as suas relações. uhum. E aí qualquer coisa te irrita. Você não consegue estar no meio ali das pessoas. Uhum.
E aí eu acho importante, Edna, a gente olhar lá para a ferida, lá para aquela feridinha que está ali guardada, que é o quê? Você hoje adulta, você sabe o quanto que seus pais deram o melhor deles, o quanto que eles deram amor da forma que eles conseguiam dar. Só que a sua criança não sabe disso, Edna. E aí você está tentando camuflar a sua criança ferida. Você está tentando enfiar a goela abaixo a ela para ela entender que os pais foram esses e pronto, e acabou. E aí você não está dando voz para ela. Ela ficou faltosa. Não porque os pais não quiseram de forma alguma, eu tenho certeza que seus pais deram o que eles puderam dar naquele momento. Mas para aquela criança, ela não entendia aquilo. E aí ela ficou ferida. Então eu gostaria de dar voz a ela, que a gente possa olhar para essa criança e você olhasse não da ótica da Edna hoje, mas volta e olha da ótica daquela criança, Edna. Como que aquela criança tá? Como que você vê ela? É bagunçado, sabe? Eu acho que coisa de criança não teve. Teve e ao mesmo tempo não teve, sabe? É alguma coisa aí que é fechado. Não sei te explicar. Me explica do seu jeito. Como que você vê essa bagunça? Me fala aí. Giovana, eu acho assim, quando a gente, na minha casa, você vê, quando a gente vinha de férias para casa de minha avó, igual eu tô te falando, da avó paterna, materna, assim, eu acho que a gente tinha mais liberdade lá do que apesar de ser uma casa boa, mas a liberdade não era a mesma, sabe? E, assim, essa dificuldade em abrir com meus pais, principalmente com mãe, né? Eu tenho mais facilidade em abrir com uma pessoa que seja de fora do que mesmo com os de dentro de casa. Aí você fala, eu fico camuflando, eu fico escondendo, eu acho que eu não quero deixar transparecer isso para ninguém, sabe? E assim, às vezes, quando eu falo eu tenho muita dificuldade em receber e dar ou não, sabe? Às vezes eu me prejudico muito por causa disso, sabe? E assim, todo mundo acha que eu sou capaz, mas eu sofro para aquilo acontecer. Eu sofro para aquilo acontecer. Então, aquilo não acontece comigo com tranquilidade. Foi assim na infância, Edna? Eu acho que sim, sabe? Eu não conseguia me achar, sabe? E assim, quando fala em psicólogo, eu já comecei vários, assim, sabe? Eu sempre começo e largo no meio do caminho. Porque, assim, parece que quando chega no ponto que é para eu conseguir, para eu deslanchar, aí ou eu não quero ir, ou eu não quero fazer, sabe? Ou eu aquele fato que não me deixa quebrar essa barreira, sabe? E, assim, dos meus irmãos, eu acho assim, que todos nós tem esse quadro de ter esse, esse lado que eu, assim, meio depressivo, sabe? Eu tenho que ele são dois. Um é muito alegre, muito extrovertido, sabe? Eu não sei até que ponto é essa extroversão. Assim, os outros, as duas outras irmãs, já é mais também, mais solta. Mas, assim, hoje, a outra, depois de mim, sofre muito em casa com um problema de relacionamento também. De não achar isso aí. Ela cobrar muito, quer que o esposo mude, sempre. Eu acho que o que é errado acaba sendo a gente, né? Volta para você agora, Edna. Vê se você quer fazer essa mudança na sua vida. Eu quero, eu sonho, Você tá? quer agora, a partir de agora, nesse momento, de
de a partir de hoje você cicatrizar, Uhum. que eu vou te propor algo. Inclusive, Jordana, quando eu comecei a fazer as tarefas lá das aulas, sabe? Eu senti que eu fiquei pior, sabe? Assim, eu te perguntei um dia, a gente fica mais ansiosa. Eu parece sabe? Parece que bagunçou tudo. É que sabe o que acontece? Para que a gente possa cicatrizar, a gente precisa mexer nas feridas. Então, é um mal ou um bem necessário para que você possa ir mesmo profundamente. Por isso que é importante o meu acompanhamento com vocês. Porque não é só fazer atividades, é vocês estarem comigo ali na jornada. Então, é a gente poder ir nessa ferida, vai mexer nela, mas você agora acompanhada com uma profissional, você vai poder cicatrizar. Entende? Porque vai mexer mesmo, vai mexer na sua história, vai mexer nas coisas que te aconteceram, coisas que estavam guardadinhas ali, ó, numa caixa de igual caixa de marimbondo. Se a gente não ter o jeitinho de mexer e você não souber como, toma conta. Por isso que tem eu do lado para que vocês possam ali eliminar essa caixa de marimbondo sem machucar, tá? Pode ser que impacta, mas cicatriza. Então, a partir de agora, Gina, eu gostaria que você colocasse de frente a sua criança. Pensa em uma idade para a sua criança. Qual idade ela teria? De uns 6 anos, sabe? Eu me lembro, uns 6 anos. O que você lembrou aí com 6 anos? Eu falo assim, na escola uma vez, sabe? Assim, minha professora do primeiro ano, assim diz, a melhor professora, não é que eu achava ela ruim, sabe? Eu fui cobrada não, eu não dava conta, não estava dando conta, e assim, por eu ter pedido ajuda, o que estava mais próximo, ela assim, eu achei que ela foi muito, na época, muito sem educação comigo, sabe? De brigar, falar que eu estava olhando do colega, sabe? E isso aí é uma coisa assim que há muito tempo eu venho, foi uma coisa que me marcou. Você vê que é mais um episódio de julgamento, de acusação para você? Uhum. Você tá vendo de onde que tem surgido esse sentimento de como se toda a culpa fosse sua, a responsabilidade fosse sua? Eu me sinto assim. Uhum. Entre em contato com essa criança de 6. Essas pequenas coisas deixam a gente tão coisa pro resto da vida, sabe? E assim, Giovana, eu penso muito em meus meninos, sabe? Que eu não queria que que eles fossem, que acontecesse isso com eles, sabe? Então, Uhum. às vezes eu não deixo meu menino mais do meio faz acompanhamento também por problema escolar, não dá conta. E assim, o mais velho foi aquele fase normal de escola e tudo. Mas esse do meio eu sempre tenho que dar assistência até hoje. Aí eu fico olhando que eu não queria que isso acontecesse. E a psicóloga que acompanha ele, fala que eu não deixo eles crescer sozinhos, Uhum. sabe? Você está olhando, Edna, para a sua criança. Você tem medo que eles sofram o que a sua criança sofreu. E aí você não deixa eles construírem a história deles. Isso. Mas é possível você romper isso, tá? A gente vai fazer isso agora. Hum. Eu vou pedir para que você coloque então essa criança sua de 6 anos na sua frente. Volta para ela e vê o que você vê aí com ela. Como que é olhar para sua criança de 6 anos?
às vezes insegura, precisando de ajuda, sabe? Uhum. Medo de pedir essa ajuda, Uhum. ser repreendida. Eu me sinto assim, Como que é olhar para sua criança e ver ela desse jeito, Edna? triste, né? Sufocada. Sim. Te dá vontade de fazer o quê? Voltar e consertar tudo. Voltar e consertar e falar. Porque saber tentar que me entendam, sabe? Uhum. O que você falaria lá atrás? Que eu estava precisando de ajuda. E o que eu fiz, eu calei. E dessa vez eu calei, sabe? Uhum. Para quem que você precisava falar isso, Edna? Para ela mesmo, que é a professora, sabe? Que eu estava precisando de ajuda. Às vezes minha mãe, que eu não tive coragem de falar. O meu Uhum. pai também, que às vezes eu não tive coragem de falar. Quer dizer, eram as pessoas mais próximas, eu não tive. Não é que eles não me davam, eu não tinha essa abertura de falar. Uhum. Exatamente. Então você vai entrar no lugar dessa criança de 6 anos e eu vou colocar a sua professora daquela época, a sua mãe e seu pai daquela época, Uhum. tá? Dá voz para essa criança. O que que essa criança falaria? Me escutem, Uhum. tá? Me escutem. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Alguma coisa faltava, sabe? Eu não sei, essa proximidade faltava. Feche seus olhos, Edna. Você entra agora lá nos 6 anos, coloca sua mãe, seu pai e sua professora. Imagina você falando, me escuta, me escutem. Eu tô aqui, ninguém está me vendo. Eu quero ser vista. Sente aí se tem mais alguma coisa para falar. Se tiver, pode falar. Eu não quero sentir isso, sabe? Uhum, Eu quero ter minha voz, sabe? Eu quero falar. uhum. Fala isso. Tá doendo demais estar aqui. Eu quero falar, eu quero ter minha voz. Dói, eu vejo assim, escuro, sabe? Um lado assim, Giovana, é como se tivesse uma escuridão aqui, sabe? No meio. É Uhum, assim, como se cada um tivesse um cômodo. uhum. Como que é falar isso para os seus pais e para sua professora? Como que você se sente aí? É difícil, sabe? Assim, como se eles não fossem entender. Uhum. Eu vou tirar agora seus pais e sua professora e vou colocar agora você adulta na frente da sua criança. Volta agora para o seu lugar de adulta, pode continuar com os olhos fechados. Olha para sua criança que acabou de falar. Me escuta, eu quero falar, eu quero ter voz. Tá doendo demais. Vê se te dá vontade de ir até ela, Edna. O que que te dá vontade de fazer?
eu gostaria de ser compreendida, tá? Ser entendida. Uhum. Eu não sei se quantas pessoas me veem, sabe, Jordana? Uhum. Não sei, assim, quando você me pediu para. Quando eu vim na fase adulta, eu assim, me senti até mais aliviada do que nessa fase, sabe? Uhum. Porque hoje eu consigo gritar, às vezes eu consigo deixar, às vezes, alguém magoado, sabe? Mas, mas eu consigo, pelo menos, falar mais do que quando foi nessa época. Uhum. Principalmente com os de dentro daqui, que está do meu lado todos os dias. O que que você sente por essa criança, Edna, quando você olha para ela? Você pode repetir? Ficou abafado o som. Ela pequena, apagada. Uhum. Fala assim para ela: eu sinto você pequena e apagada. Eu sinto você pequena e apagada. Eu não quero chegar perto de você. Eu não quero chegar perto de você. Foi muito doído para mim essa fase. É muito doído para mim essa fase. Como que é falar isso? Mais aliviada. Uhum. Como que a sua criança sente? Eu acho que mais livre. Mais livre? Experimenta falar assim: eu sinto muito por Eu essa sinto, história. eu sinto muito por essa história. Vê se hoje você se autoriza a fazer diferente. Eu quero, mas assim, ainda é muito fechado. É. Você percebe que até você rejeita a sua criança? Uhum. Ela fez o melhor que ela podia fazer, Edna. Ela não tinha repertório para se defender. Ela só tinha 6 anos. O que que você acha que ela poderia ter feito com 6 anos de idade? Eu acho que contar o que aconteceu, principalmente em casa. E ela tinha espaço para isso? Não, não. Pelo menos eu não via, sabe? Uhum. Ela não tinha, Edna. Olha para essa criança indefesa, que não sabia o que fazer, que não tinha espaço em casa para extravasar, para se expressar. O que que dá para fazer com essa criança, Edna? Tem jeito ainda. Tem. Você é adulta, você pode fazer algo por ela. Vê se te dá vontade de fazer algo por ela. É fazer, Giovana, tudo que eu não tive, eu não deixar. Fazer isso para mim, para os meus mais próximos, sabe? É você acolher sua criança, Edna. Se você não acolher sua criança, você não vai se acolher e não vai acolher ninguém perto de você. Todas as doenças que você tem é tentando matar uma parte de você. E você está tentando matar a sua criança.
E ela tá ali sozinha, sendo julgada. Vê como que fica olhando para ela agora. Vai percebendo como seu corpo fica, o seu peito. O que está acontecendo aí? Eu parei. Uhum. Veio um branco. Tudo bem. Seu corpo só tá te protegendo, tá? É ruim, sabe, Giovana? Sábado mesmo, eu estava ouvindo a Anitta, sabe? E assim, o padre falando dessas que a gente que tem que retirar da gente tudo aquilo que te faça sofrer. Não dorme com nada que te angustia, que te faça sofrer, que não seja bom para sua vida, sabe? Eu não consigo retirar essas coisas. Uhum. Mais que eu ouço, mais que eu participo, às vezes eu acho que eu nem acredito, sabe? Mas não é, eu absolvo aquilo, mas assim, eu não consigo pôr aquilo em prática. Uhum. Hoje, Edna, como que, antes de eu fazer uma pontuação aqui, eu quero saber como que você olha para sua criança agora. Eu acho que falta, sabe? Eu acho que eu ainda continuo sendo meio apagada, sabe? Precisando de espaço. Às vezes eu não sou entendida, por mais que aquilo ali dentro de mim, meu pensamento é que aquilo ali vai ser bom, sabe? Eu quero aquilo ali de bom para todo mundo, para mim, para todo mundo, mais para os outros do que para mim, sabe? Mas que eu vejo isso, espaço, sabe? Para mim deslanchar, para me fazer, para me poder acontecer, porque quando acontece uma coisa de bom assim, que eu fui reconhecida, que eu fui, como diz, até elogiada, isso para mim, nossa, isso para mim é a melhor felicidade do mundo, sabe? E assim, não, tem coisas, Giovana, que eu me cobro tanto que eu acho que quando vem uma atividade para me desenvolver, a gente participa, nossa, aqui em casa participa muito das coisas da igreja, e assim, quando vem uma tarefa para a gente desenrolar de uma equipe, nós somos de uma equipe da Pastoral Familiar, e também eu sou coordenadora aqui da minha comunidade. Tá? Eu, como coordenadora, meu esposo como vice. Então, assim, sabe, coisas que às vezes eu não acho que eu tenho condições e que aquilo sempre vem acontecendo e vem caindo para mim. E assim, hoje eu não sei se isso me incomoda, se eu vou conseguir desenrolar, tá? Mas eu recebo aquilo não com tranquilidade. Uhum. E, assim, o mais que eu acho que eu dou conta, mas assim, qualquer coisinha, como tu disse, qualquer poeirinha, eu venho tudo em cima de mim, que eu não consigo, eu não sou capaz. Vou te falar uma coisa, Edna. Hoje a gente mexeu muito, a gente foi bem lá no fundo. Uhum. A gente foi profundamente lá na sua criança. Enquanto você não fizer as pazes com ela,
que é fazer as pazes? É olhar e entender que aquela criança, ela só era uma criança de 6 anos em que não tinha espaço para fala. E ela fez o que ela deu conta. E aí você acolher essa criança com carinho, o seu adulto acolher, você vai sempre sentir essa falta. Você sempre vai sentir falta de algo, algo que barra, tem uma coisa que tá ali angustiando, que tá ali barrando. Você vai sempre ter a sensação de que você não tem espaço para falar, que você não é compreendida, se você dá conta ou não. Porque todos esses questionamentos, Edna, não é do seu adulto, é da criança. E olha só, olha todos os diagnósticos que você me passou aqui. Psoríase, o que é isso? É a alergia na pele, é o contato. Você não está entrando em contato com a sua criança porque a sua criança ela não aprendeu a ter contato com os pais, a ter contato com a professora. Diabetes, dificuldade de receber amor. Contato de novo. Hipertensão, a tensão ali tá grande. Eu preocupo mais com o outro do que comigo mesmo. Então eu não faço contato comigo. A fibromialgia é uma rigidez. Eu quero abraçar tudo e de todo mundo. E aí eu não faço contato de novo comigo mesma. Então, o que as doenças estão tentando te falar na sua vida, Edna? Faça contato com você. Não tô falando que é fácil, tá? Hoje você foi muito bem, tá? E não são todas as pessoas que vai tão longe e profundamente. E só da gente ter mexido aqui já vai repercutir na sua vida, tá? Uhum. E aí eu quero deixar isso de reflexão para você. Você ainda tá no julgamento da sua criança porque ela não recebeu. Porque os pais não passaram por algum motivo da história deles. Não porque eles eram ruins, de nada disso. Mas o fato é, se os pais não puderam dar por algum motivo, o nosso adulto hoje, entendendo aquela criança, ele pode se doar para aquela criança. Só que você faz tudo para todo mundo, menos olhar para sua criança que está ali sozinha. E é onde você sente repulsa. Tanto que você olha assim para ela e faz assim, ó, não quero. Então, eu vou te passar um exercício para que você possa estar sempre realizando. Você não está nessa fase ainda no Fibra Mulheres, você vai ver o modo dessa questão de entrar em contato com essa criança, mas eu vou já te passar para você ir trabalhando isso, tá? E aí a gente continua lá na comunidade, que é você conversar com a sua criança. Você não precisa agora, de início, acolher ela, não. Se você quiser xingar ela, você xinga. Se você quiser apontar o dedo para ela, você aponta. Fala o que te dá vontade. Tanto que quando você falou, aliviou, você lembra? Uhum. Fala o que te dá vontade. Só que aí, quando você falar, você se coloca no lugar da criança também. Só que você sempre lembra de voltar para o seu lugar de adulta, tá? Porque hoje, o adulto não precisa ter reconhecimento do outro. O adulto ele não precisa esperar o olhar do outro para expressar. O adulto ele fala, ele faz o que ele vê que é o correto, sem precisar do aval do outro, mas aquela criança, ela precisava. E aí você age como ela. De tanto você julgar e julgar, apontar o dedo para ela, ela vive em você. E aí você começa a vivenciar, experienciar situações que aquela criança viveu. Por isso você sente o bloqueio. Tá tendo sentido isso que eu tô te falando, Edna? Como que tá sendo me ouvir? Uhum. Assim, eu tô. É mais tranquilo, sabe, Giovana, quando eu consigo falar. Assim, na verdade, hoje, quando eu fui.
quando você me ligou aquele dia para marcar, eu falei assim, gente, eu não conseguia pensar em nada que eu ia falar, sabe? Eu assisti os outros depoimentos, sabe? E assim, eu não conseguia pensar nada que eu ia falar. Uhum. Não veio nada na minha cabeça. E é pela primeira vez, eu não fiquei ansiosa, não fiquei preocupada de hipótese. Agora, no início, quando eu te vi, eu falei, meu Deus. Antes, eu não consegui, sabe? E assim, eu tô vendo que mesmo as aulas dos módulos tá sendo, já tem um ponto positivo. De eu conseguir, pelo menos, escrever, sabe? Pelo menos pensar naquilo. Uhum. Quando eu vi você pela primeira vez num depoimento, eu não lembro nem de qual foi, veio uma coisa assim, sabe? Uma coisa que eu senti como se fosse amenizar alguma coisa, eu não sabia explicar. Até o dia que eu recebi o convite. O dia que você me ligou mesmo, eu estava em Montes Claros, até na rua, porque minha irmã estava prestes a ganhar neném, e eu fui para ficar com ela. Então, assim, a primeira aula inaugural eu assisti dentro do banheiro, lá no hospital. Eu lembro. Então, assim, foi muito. E assim, a médica chegou e falou: continua aí, pode estar nessa aula, sua irmã está ótima. Então, assim, foi bom, foi ótimo eu ter conseguido, sabe? Assim, então, quando eu consigo falar alguma coisa, quando eu consigo me expressar, eu sinto mais aliviada. Então, assim, eu vi alguma coisa, eu não sei te falar ainda o que está acontecendo, igual eu te falei. Eu estou mais ansiosa quando eu pego as coisas para fazer. No início, principalmente, eu senti muita ansiedade. Às vezes eu sinto até a falta como se eu tivesse assistido a aula e não saber te contar o que aconteceu naquela aula. Uhum. Às vezes eu volto quando eu comento lá, eu volto, gente, foi isso mesmo que eu comentei? Eu, assim, aí eu venho entender, sabe? Mas às vezes eu assisto a aula e no final dela eu não sei te falar o que aconteceu. Eu sei que tudo aquilo ali eu tenho, mas falar, expressar ou falar daquilo ali, eu não sei. Dá um nome para a experiência que você está tendo dentro do Fibra Mulheres, Edna. De ter mais liberdade, sabe? Eu acho que é uma liberdade assim de expressão mesmo, de expressar, sabe? E barreira tem, igual eu tô te falando, essa barreira tá aqui, ó, na frente. Eu não sei como sair dela, sabe? Eu sei que eu sofro demais com ela, mas eu acho que está sendo uma liberdade. Você já. Acho que caiu aqui. Voltou. E assim, eu tô tendo mais tranquilidade. É tudo que eu tô fazendo sem me cobrar muito, sabe, Giovana? Essas coisas de raciocínio, de memória. Aquele de memória mesmo, eu fiz, eu acertei 2, sabe? Mas assim, eu tô me sentindo que eu não tô me cobrando para fazer isso, sabe? Eu tô indo devagar mesmo, sabe? Eu tô tentando a não deixar passar o prazo dos módulos. Não juntar um com o outro, para mim ter essa tranquilidade. Sim. Mas eu estou tendo mais liberdade, pelo menos pelo menos de escrever ou de pensar. Agora mesmo eu estou aqui com esse caderno, tem uma folha e meia aqui, que um dia que eu estava angustiada mesmo, eu escrevi, joguei tudo. E eu estava lendo aqui antes de começar, sabe? Então, assim, isso aí eu tô tendo mais liberdade. Quais as mudanças você já. Oh. Oi? Falhou aqui. O que você tinha dito que falhou aqui? E espero vencer essa batalha, sabe? Pode ter certeza, Edna. Dessa angústia, dessa depressão, sabe? Que eu fico deprimida, eu tomo muito remédio, eu não consigo ficar sem ele. O dia que eu não tomo, todo mundo descobre porque eu não tomei, sabe? Eu não consigo. E minha médica, Edna, qual a diferença que você já começou a notar na sua vida
Além de se sentir com mais liberdade depois que você entrou no Fibra Mulheres? Ô, Giovana, uma coisa que está me incomodando muito, sabe? Eu acho que, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de assumir tudo isso que eu assumi, eu tenho vontade de largar, sabe? Começar do zero. Uhum. Mas, assim, eu tenho medo do que vem a acontecer, do que vem a pensar, por que que eu larguei, sabe? Uhum. Eu não tenho esse. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho vontade de começar do zero. Uhum. Não sei O que que explicar. mudou antes do Fibra Mulheres para agora, depois que você entrou? Tem muitos passos pela frente, né? Você disse que já sentiu liberdade. Além disso, o que que você percebeu de positivo na sua vida? Lá no fundo, tem mais confiança, sabe? Confiança em mim mesmo. Uhum. Você vai ver, Edna, E outra que coisa, tá, Giovana, eu vejo, assim, a gente pensa que só acontece só com a gente, sabe? Quando a gente é desse jeito, a gente rotula que é só a gente que é desse jeito. E a gente vê, assim, tem muitos depoimentos, né? Que a gente vê que não é só a gente que acontece com a gente, sabe? Então, assim, isso também já me fez ver, sabe? De não achar que as coisas acontecem só comigo. e você vai ver quando você fala desse medo, né, de largar tudo, ao mesmo tempo que você quer largar, você vai perceber e como encontrar, você vai aprender como encontrar esse equilíbrio. Porque Uhum, quando dá bom, por mais que você gosta, você fala assim, por mais que eu quero, é porque você gosta. Mas se te dá vontade de largar, é porque tá demais. E aí você vai encontrar esse equilíbrio para viver bem, mais harmônica, tá? Hoje a gente mexeu muito aí dentro e eu vou pedir para que você fique um tempo com você, deixe ir repercutindo, tá? uhum, E você vai ver que à medida com que os dias forem se passando, você vai ver que vai ficando mais leve. A gente já pôde mexer e já pôde cicatrizar aqui um pouco, uhum. tá bom? Claro que é um processo que você vai continuar fazendo as aulas, os módulos, para que você tenha toda a transformação e realmente viva mais leve, viva com menos dores. E ter mexido hoje potencializa esses resultados mais rápidos. Tá? Eu fico muito feliz de você ter dado essa oportunidade para você, que estava aí há anos vivendo de um jeito, abraçando tudo, e aí esse ano você pôde, opa, peraí, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar, e isso, Edna, é fundamental. Parabéns, viu? Obrigada. E assim, eu mesmo, Giovana, já tem 6 anos que eu estou afastada de serviço, sabe? Eu estou mesmo em casa. Então, assim, onde que eu cobro muito daqui de casa, sabe? Assim, deles me entender. Porque eu estou dentro de casa, às vezes, para mim melhorar isso aí. Até mesmo com eles, sabe? Tem 6 anos que eu estou afastada justamente por causa desse problema meu de saúde. Em 2015, eu estava numa fase, assim, de travar a coluna, assim, acho que a ansiedade era tanta, o acúmulo era tanto, que eu comecei a travar a coluna, sabe? Às vezes eu estava 12 horas e travava. Aí nisso eu fui tendo inflamações e estava com os exames muito alterados, então eu continuei de licença e estou até hoje. Então, Uhum. eu acho que tudo acontece comigo com muita dificuldade, sabe? Por mais que assim as coisas, igual eu falo assim, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, tá? Uhum. Vamos mudar esse padrão seu, viu? Uhum, Ó, você vai começar a mentalizar tudo. O que eu falo de mentalizar é quebrar padrões de pensamentos, porque se você vive e acredita, né, tudo vem para mim com dificuldade, vai sempre vir para você com dificuldade, tá? Você vai pensar que tudo para você é possível, é permitido e é seguro. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim:
Tudo na vida vem para mim com facilidade, alegria e glória. E isso você pode ir mentalizando e falando sempre, todos os dias, o dia inteiro, para que você possa, seu cérebro entender que para você realmente é isso e você começar a mudar o padrão do seu comportamento. Tá? Tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória. Antes de começar o Fibra Mulheres, eu assim até tive lendo sobre a psicanálise. A gente consegue ver essa pessoa lá atrás da gente, numa sessão? Essa pessoa quem? Eu me ver como eu sou. Você acabou de fazer isso, Edna. Então tá bom. Foi o que a gente fez. Uhum. Você entendeu hoje? Você vai poder assistir de novo para você ir vivenciando e compreendendo, tá? A gente pôde hoje olhar lá atrás para entender o seu movimento de vida hoje. Uhum. E Eu acho que quando eu te perguntei, eu falo assim, que antes de começar o Fibra Mulheres, eu tava, esse ano parece que foi um ano assim, eu falei assim, gente, eu preciso amenizar muita coisa, sabe? Tudo eu tava caçando, jeito para mim, porque tava sufocada, sabe? E assim, na época eu tive lendo, eu falei assim, gente, eu podia fazer uma sessão para me ver se eu descobrir o que está acontecendo comigo. mas você pode entender e compreender o que está Uhum, acontecendo com você? A uhum, criança está abandonada e por ela estar abandonada e sendo julgada, tanto pelos pais, pela falta dos pais, da professora e sua, ela fica sem contato. E aí você somatiza todas as doenças que você tem aqui, ó, hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, psoríase, tudo é questão de relacional, contato. Então é a gente fazendo essas pazes com essa criança, por isso que eu te passei esse exercício, que você vai ir cicatrizando e curando, uhum, tá bom? ok. Agora é só se acolher, dê um tempo agora para você, tá? A gente mexeu muito e você vai vendo que vai ressoando na sua vida. Continua com as suas aulas, as atividades do Fibra Mulheres, que você vai ver um grande progresso, Uhum. tá bom? Eu gostaria de saber da sua experiência aqui no Café com Fibra. Como que foi? Foi excelente. Foi libertador, sabe? Me encheu mais, me encheu mais de esperança, sabe? De achar, me achar, sabe? E ter uma vida mais tranquila, sabe? E assim, eu deixo também para as outras, ou para quem quiser fazer, que procure, que é bom, sabe? É muito bom, é uma experiência muito boa, assim, onde a gente consegue, né, se libertar de muita coisa. Maravilha, Edna. Eu fico muito feliz de estar nessa caminhada com você, viu? Obrigada por me permitir. E a gente continua lá as intervenções dentro da nossa comunidade restrita do Fibra Mulheres. Ok. Tá bom? Posta lá hoje como que foi sua experiência aqui para as outras Fibra Mulheres saberem. Uhum. Tá bom? Então tá. Um Beijo beijo. para você. Outro. Tchau.